Meus amigos e minhas amigas, estou aqui em Guarulhos para uma reunião e fiz questão de, apesar disso, manter o nosso compromisso de que às quintas-feiras, 8 horas e 2 minutos, realizarmos a nossa live sobre problemas do Estado, problemas da cidade, né? Problemas do Estado de São Paulo. Aqui em Guarulhos, eu estive no programa do Samuel, que é um programa muito interessante aqui na televisão de Guarulhos, e nós discutimos a questão do transporte metropolitano. Me perguntaram sobre a questão do transporte metropolitano, que aqui em Guarulhos é um problema muito grave. Guarulhos é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, muito mais de 1 milhão de habitantes, e muito próxima de São Paulo, quer dizer, contígua a São Paulo, e no entanto, Guarulhos não tem metrô e não tem trem. Né? E a MTU, que deveria fazer a ligação entre São Paulo e as cidades da Grande São Paulo, e as cidades da Grande São Paulo entre si, tem uma atuação pífia aqui na região de Guarulhos. Então, nós temos aqui a promessa pelo governador Geraldo Alckmin de uma linha de trem entre Engenheiro Goulart, né, que é uma linha aqui do metrô de São Paulo, Engenheiro Goulart, que essa linha de trem, que é a linha Jade, viria de Engenheiro Goulart até o aeroporto de Cumbica. E a grande reivindicação guarulhense é que você tivesse um ramal, né, dessa linha do aeroporto até o centro de Guarulhos ou então alguma região próxima do centro. Que aí você faria uma integração de ônibus da cidade até a estação do trem. E iria até Engenheiro Goulart de trem e depois disso você entrava nos metrôs de São Paulo. Né? Então, essa linha Jade está prometida, ela está atrasada há 4 ou 5 anos. O governador Geraldo Alckmin tem sucessivamente adiado a conclusão dessa linha. Aparentemente, a última, ela deve ficar pronta por volta de 2 anos, 2 ou 3 anos, né? O governador fala em 2018 ou 2019. Eu acho que podia dar um tempinho a mais, infelizmente, porque o ritmo do governador Geraldo Alckmin é muito lento, muito lento. Ele adora prometer e não cumprir prazo. Bom, então o trem seria uma solução importante, né, para o transporte de Guarulhos. O MTU, as linhas dos ônibus do MTU, né, do transporte urbano mesmo, metropolitano, poderia fazer a ligação com o Alto Tietê, né? Guarujá, Santa Isabel, etc., e com São Paulo, de Guarulhos e São Paulo, que é a ligação mais importante da cidade de Guarulhos. E você, né, em terceiro lugar, mas não necessariamente para deixar por último, o metrô para Guarulhos. O metrô para Guarulhos, que é a linha verde, vem sendo prometido há anos, mais de 10 anos, o governador Alckmin tem prometido metrô para Guarulhos, porque afinal de contas, metrô é metropolitano, deveria atingir, né, a Grande São Paulo e, no entanto, até agora não saiu de São Paulo. Então, essa linha verde também deveria servir Guarulhos, que, lembro aqui para todo mundo, que é a segunda cidade do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil. Portanto, não tem como resolver o transporte na cidade de Guarulhos sem envolver transporte de massa, via metrô, via trem e via os ônibus da MTU e, eventualmente, trólebus. E, por último, a solução do monotrilho, que chegou a ser discutida para, eventualmente, fazer uma parte aqui meio articulada, a linha da CPTM, trem que vai vir até de Engenheiro Goulart até o aeroporto, ela não vai chegar exatamente no aeroporto. Então você faria uma ligação com o monotrilho. O monotrilho poderia ser uma alternativa também de ligação de Guarulhos com São Paulo, né, e com cidades do Alto Tietê, mas, no entanto, o monotrilho em São Paulo, pela gestão Alckmin, é um fracasso rotundo. O governador prometeu a linha bronze e adiou a linha bronze. Cortou pela metade a linha prata, que pega a zona leste de São Paulo, e cortou pela metade a linha ouro, que é da zona sul de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, gente, o Geraldo Alckmin prometeu em 2012 60 quilômetros de monotrilho.
Sabe quanto ele conseguiu fazer até agora? 3 quilômetros. 3. E está prometendo o restante para os próximos 2 ou 3 anos. Então, óbvio que não vai ficar pronto. Ele talvez seja o governador mais lento que São Paulo já teve na sua história. Quem teve um governador como Carvalho Pinto, nos anos 60, que era um governador super dinâmico, que fazia as coisas rápidas, tal, etc., vê o Geraldo Alckmin, né, da tédio. Pois bem. Então, o monotrilho foi feito 3 quilômetros. Mas o problema do monotrilho, que podia ser uma solução para vários problemas de transporte, inclusive para Guarulhos, qual é o problema do monotrilho? O monotrilho do Alckmin ficou muito caro. 1 quilômetro está custando mais ou menos 400 milhões de reais. Metrô custa 500, 550 milhões de reais, em média. Acontece que o metrô transporta 3 vezes mais. Então, esse monotrilho da Zona Leste de São Paulo, cada quilômetro custou 400 milhões de reais. Se o metrô custa 550 e se transporta 3 vezes mais, para que monotrilho? Então, o Alckmin teve, digamos assim, a capacidade de destruir a ideia de monotrilho, né, que podia ser um modal de transporte interessante. E para não falar apenas disso, de dinheiro, quero falar também o seguinte: eu andei no monotrilho recentemente. O monotrilho de São Paulo, ele trepida tanto ou mais do que trem. Acontece que o trem tem uma roda de ferro sobre o trilho de ferro. E o monotrilho não. O monotrilho é um pneu, né? Então, supostamente, o monotrilho tinha que ter menos trepidação, menos barulho, etc. Bom, um outro aspecto que nós estamos conversando, né, é sobre a questão salarial e a questão das carreiras do funcionalismo público, né? O Gustavo, que é agente de organização escolar, ele... Viu, Gustavo? Você está assistindo aí? Se não tiver, depois você pega. O Gustavo, ele tem perguntado para mim, né, e perguntou enquanto eu estava lá com o Samuel, a questão do agente escolar, né, do agente de organização escolar. Pois é uma categoria muito sofrida, né, no nosso estado, porque é uma categoria que teve uma lei disciplinando como ela deve se organizar, como ela deve fazer, e não houve regulamentação por parte do governo do estado. Então, essa categoria ficou, digamos assim, no ar. Né? Você não tem regulamentação, uma lei é aprovada, mas se o estado não regulamenta, ela não entra em vigor. Então, uma das estratégias do Geraldo Alckmin contra o funcionalismo é não regulamentar a lei. Eu, inclusive, Gustavo, vou atrás desse assunto, vou falar com o Samuel Ferreira, que é o secretário de governo do Alckmin, para saber da regulamentação dessa lei. Porque enquanto não regulamentar, vocês não vão ter sequer um direito claro, né? Como profissionais, e que são profissionais fundamentais. Outras categorias de trabalhadores da área da educação também têm problemas semelhantes. A estratégia do governo é essa: aprova a lei, mas o governo, apesar da lei estar aprovada, né, o governo não faz a regulamentação, significa que ele está tornando a lei uma letra morta. E por último, vocês estão sofrendo o mesmo problema que o funcionalismo está sofrendo de um modo geral. O Geraldo Alckmin, para fazer o acordo da dívida do Estado de São Paulo com a União, ele se comprometeu a congelar por 2 anos o salário do funcionalismo. Qual é o problema? Em geral, as categorias do funcionalismo de São Paulo tinham de 3 a 4 anos sem reajuste. Se vai congelar por mais 2 anos, significa o quê? Que vamos ficar de 5 a 6 anos sem reajuste. Suponham vocês que nós tivemos aí 5, 6 anos de inflação 30%, 35%, significa não só que vocês não tiveram reajuste, como vocês têm uma perda salarial de quase 40%. É como se houvesse uma redução de salário. Então, isso é um crime que está sendo feito no estado de São Paulo contra o funcionalismo. O Geraldo Alckmin é um governador insensível, absolutamente insensível, além de ser o arauto do improviso e um mentiroso contumaz,
porque vive prometendo e não realizando. Além disso, é totalmente insensível e aprovou esse projeto na Assembleia Legislativa, graças aos deputados do PSDB, aos deputados da base governista, e que é um projeto criminoso que nós temos que continuar lutando contra ele. Não é possível congelar o salário do funcionário público estadual. Serviço público de qualidade significa funcionário bem pago. A polícia de São Paulo, os PMs de São Paulo, ganham menos que os PMs de vários estados brasileiros, estados mais pobres que São Paulo. Então a polícia militar ganha pouco. A polícia civil foi praticamente destroçada no governo Alckmin. Destroçada. Né? Delegado ganha pouco, agente civil ganha pouco, né? Investigador ganha pouco. Significa o quê? A carreira policial, de polícia civil ou de polícia militar, deixou de ser uma carreira interessante no estado de São Paulo. Já foi uma boa carreira, como a de professor também. A de professor também hoje não é mais uma carreira convidativa. Então as pessoas vão perdendo o funcionário de qualidade que pode propiciar um serviço de qualidade. Né? Infelizmente, essa bandeira é uma bandeira fundamental que nós temos que levantar. Né? É muito importante que ela seja levantada, que ela seja, que é uma luta que nós temos que travar, porque senão nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um funcionalismo mal pago e serviço de baixa qualidade. Na área da saúde, gente, como é que a gente diz? O que é saúde pública? Saúde pública é gente. É enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é agente de limpeza, é médico, né? É médica, enfim, é isso que é saúde. Saúde é basicamente gente. Segurança pública é gente. Policial militar, policial civil, é gente. Você tem que investir em pessoas. Na educação também você tem que investir em pessoa. Então, nós temos que lutar contra essa verdadeira sacanagem, essa demonstração de insensibilidade, essa verdadeira ataque digamos, à coisa pública, e que o governo Alckmin fez, que foi o congelamento por 2 anos dos gastos com educação, com saúde, com as áreas fundamentais do nosso Estado. Zé, o Davi Modesto, vamos improvisar um pouquinho aqui hoje, ele está perguntando se você é candidato do PT para o governo do Estado. Se você fosse governador, qual o seu plano para o transporte público? Bem, eu não sou candidato ao governo do Estado. O nosso candidato, pré-candidato até agora, é o Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo do Campo e é presidente estadual do PT. O Luiz Marinho é nosso pré-candidato, é o que eu estou apoiando. Eu acho que o transporte no estado de São Paulo, ele precisa, se fosse fazer um programa de governo estadual, você tem uma coisa muito complexa, porque você precisa resolver o problema de São Paulo, Grande São Paulo, e depois das grandes cidades do estado, né? As grandes manchas populacionais do estado, como por exemplo, Santos. Santos você tem 3 cidades conjugadas, agora você tem 4, que é Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Você tem mais de 1 milhão de habitantes. Então você tem que ter, o Estado tem que estar presente nesse lugar. O Estado tem que ter, a MT1 tem que estar fazendo a ligação entre essas cidades. Você tem o plano municipal e você tem um plano maior, onde o Estado de São Paulo interfere. Né? Outro aspecto importante em São Paulo e Grande São Paulo é aquilo que eu falei, o metrô tem que atingir São Paulo e a Grande São Paulo. E nós temos que investir em transporte ferroviário. São Paulo já tem 260 quilômetros de ferrovias, a cidade de São Paulo. Pois é, nós temos que ampliar isso, né, para que São Paulo e a Grande São Paulo sejam atendidos, não só pelo metrô, mas pelas ferrovias. Né? E nós temos que, em zonas urbanas, como a zona de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, também utilizar o transporte ferroviário de curta distância. Esse transporte ferroviário não precisa ser de trem convencional, pode ser o veículo leve sobre trilho, o BRT, que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, e que são formas rápidas e baratas de fazer transporte. Acontece que o município não tem condição de investir em trem. O município não tem condição de investir em BRT. Então o governo do estado tem que estar presente, né, investindo em BRT e investindo em trem. Então, em rápidas palavras, é isso que eu falaria sobre transporte para o estado de São Paulo. Né? A gente, evidentemente, precisa de um programa para falar sobre isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês, né?
desejar um grande abraço a todos, uma boa noite, e nós na quinta-feira que vem estaremos aqui às 8 horas e 2 minutos falando sobre o problema do Estado de São Paulo.